Boa tarde, gente. Espero que vocês todos estejam bem. Nessa tarde de domingo. Mas vamos lá, né? Como foi prometido, essa é a parte da resolução de questões relativas ao Enem. Como essa semana foi corrida, não consegui, né? Exceto o quarto ano de edificações. Então, estou gravando, eu vou deixar lá no Classroom para todas as turmas do ensino médio, né? Todas as turmas de terceiro, do quarto ano, respectivamente, e se vocês tiverem algum problema, entendimento, essas coisas, aí você me procura, mas eu vou responder e comentar, obviamente, que não vai ser só responder, né, gente? E também vou fazer as 10 primeiras questões, nós vamos fazer, né, essas 10 primeiras questões. E, gente, vamos começar, belezinha? Então vamos nessa? Agora já tá gravando direitinho, direito. Vamos lá. Primeira questão. Não estou mais pensando como costumava pensar. Percebo isso de modo mais acentuado quando estou lendo. Mergulhar no livro ou no artigo costumava ser fácil. Isto raramente ocorre atualmente. Agora minha atenção começa a devagar depois de 2 ou 3 páginas. Creio que sei o que está acontecendo. Por mais de uma década venho passando tempo demais online, procurando, surfando e algumas vezes acrescentando informações à grande biblioteca da internet. A internet tem sido a dádiva para o escritor como eu. Pesquisa que antes exigia um dia de procura em jornais ou na biblioteca, agora pode ser feita em minutos. Como disse o teórico da comunicação Marshall McLuhan, nos anos 1960, a mídia não é apenas um canal passivo para o tráfico de informação. Ela fornece a matéria-prima, mas também molda o processo de pensamento. E aí que a net parece fazer, e o que a net parece fazer é pulverizar minha capacidade de concentração e contemplação. Letra associar uma experiência superficial à abundância de informações, condicionar a capacidade individual de desorganização da rede. B, agregar uma tendência contemporânea à aceleração do tempo. Aproximar uma medida inovadora da passividade da recepção, equiparar uma ferramenta digital à tecnologia analógica. Né? Vamos lá? O que não se parece, eu sempre quero que vocês tenham isso em mente. Geralmente, nessas questões, o que 3 alternativas, você vai falar assim, 3 alternativas não estão fazem muito sentido, né? Vocês vão eliminar logo e ficarão, no caso, 2, né? E vocês terão basicamente mais dificuldade em identificar a certa e correta. Essa é uma questão média, né? A média das questões, assim, né, em concurso são essas. Quando são mais difíceis, aí você fica tem mais alternativa, mas tem as mais difíceis, mas também tem as mais fáceis, né? Que você já de cara vê. Equiparar uma ferramenta digital à tecnologia analógica, não tem nada no texto que faça referência a qualquer tipo de comparação. Agregar uma tendência contemporânea à aceleração do tempo. Não tem nada falando sobre aceleração do tempo. Condicionar a capacidade individual à desorganização da rede. Acho que não tem nada referente à desorganização da rede de forma explícita. Então, você fica entre A e a D, né? Aproximar a mídia inovadora à passividade da recepção. A gente não vê nada referente à questão da passividade da recepção, né? Não estou mais pensando como costumava pensar. Aí vocês leem de novo, né? Se ficou na dúvida. Percebo isso de modo mais acentuado quando estou lendo. Mergulhar no livro ou no artigo costuma ser fácil. Isso raramente ocorre atualmente. Agora minha atenção começa devagar depois de 2 ou 3 páginas. Olha, começa devagar depois
de 2 ou 3 páginas. Creio que sei o que está acontecendo. Por mais de uma década, vem passando tempo demais online, procurando, surfando, e algumas vezes acrescentando informações à grande biblioteca da internet. A internet tem sido a dádiva para um escritor como eu. Pesquisas que antes exigiam dias de procura em jornais ou na biblioteca, agora podem ser feitas em minutos. Como disse o teórico da comunicação Marshall McLuhan, a mídia não é apenas um canal passivo para o tráfico de informação, ela fornece a matéria, mas também molda o processo de pensamento. E o que a net pode fazer é pulverizar a minha capacidade de concentração e contemplação. E aí, vocês marcariam qual? Obviamente que o texto está se referindo à experiência do escritor, né, falando sobre a internet, que é um novo tipo de mídia. Né? Mas vamos ver a segunda parte das alternativas, que se refere à abundância de informações e à passividade da recepção. A abundância de informação está ligada à questão, mais ou menos, você poderia fazer essa relação quando ele fala agora minha atenção começa a devagar depois de 2 ou 3 páginas. Né? Aí fala, procurando e surfando algumas vezes, acrescentando, tem sido a dádiva, pesquisa que antes exigia. A alternativa correta é a letra A. Novamente, eu digo, não faz nenhuma referência à passividade da recepção, mas a questão da abundância da informação, ele está falando que dá para você interpretar no texto, que essa abundância de informações se refere justamente, ou tem como consequência, mais precisamente, a questão de que ele não consegue mais prender a atenção, e a internet faz com que a capacidade de concentração dele, de contemplação, diminua, justamente porque há essa abundância de informações, né? Você tem milhares de janelas abertas, você tem janela aberta, está ouvindo música, você está ouvindo música, está assistindo algum filme, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E isso realmente provoca um processo de pulverização na capacidade de concentração e contemplação, que é uma consequência justamente dessa abundância de informações da internet. A segunda questão, a gente vai ver essa imagem, as mulheres do futuro falando da Lua, um lugar mais limpo para se viver, aí vai ter um textozinho, né, falando sobre até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço. As mulheres não chegaram a ser um terço. Após o anúncio da turma composta de 50% de mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. A comparação entre anúncios publicitários de 68 e a repercussão dos notícias de 2016 mostra a elitização da carreira científica? Não, está falando nada disso. Né? Qualificação da atividade doméstica, tampouco está falando sobre qualificação alguma de atividade doméstica. Está falando nem referência à atividade doméstica. Ambição de indústria patrocinadoras, também não está falando nada. Né? O texto e o anúncio estão falando da questão mais ligada a gênero, né? Manutenção de estereótipo de gênero, parece ser essa, né, gente? Equiparação de papéis nas relações sociais. Está falando da tentativa de equiparação de papéis, mas não nas relações familiares. Então, a letra D seria correta. Uma questão mais ou menos, questão que não apresenta muitas dificuldades, eu espero. Essa terceira, sim. Essa terceira, eu, sinceramente, eu não gostei, né? Eu já fiz ela, mas para uma turma, mas essa terceira eu não gostei muito, não, viu? Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência do sistema de mercado. Sabemos que um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é que processo de transformação socioeconômica é essa? Justamente a emergência do modo de produção capitalista. Vamos lá? Expansão da terra comunais? Não, né?
existe a propriedade é comunal no capitalismo, não, ela é privada, né? Limitação do mercado como meio de especulação não é limitação do mercado, né? É um processo de mundialização desse mercado, né? Globalização, mais ou menos. Diminuição do comércio, não. Você bota diminuição do comércio? Não. Adequação do dinheiro como elemento padrão das transações ou consolidação da força de trabalho como mercado. A letra C, né? Pega C a correta. Porque eu achei, não gostei dessa questão, né? Porque você tinha que ter, né? A letra E está errada, porque provavelmente o examinador não fez nenhuma relação sobre essa adequação do direito do dinheiro como elemento padrão de transação, ou seja, o dinheiro torna-se equivalente universal para as trocas, né? Não há nenhuma referência explícita nesse texto, nem de forma implícita, né? Mas essa consolidação da força de trabalho como mercadoria também não está muito explícita nesse texto, nem de forma implícita, né? Você tem que ter um conhecimento prévio do que é o capitalismo para você ter marcado essa alternativa C. Qual é esse elemento? Então, qual é esse conhecimento? Trabalho assalariado, né? O emprego, quando a forma como o trabalho se efetiva nessa, nesse modo de produção capitalista, ele transforma os trabalhadores ou a força de trabalho em mercadorias, né? Que é, qual a característica da mercadoria? A mercadoria ele tem duas características, né? O Marx, lá no primeiro capítulo do livro do Capital, ele fala que mercadoria tem um valor de uso e valor de troca, né? O valor no capitalismo, gente, né? O que é valor de uso, a utilidade na mercadoria, o que é valor de troca, né? Sucintamente, né? Simplificando bastante essa discussão de Marx, no caso, seria a expressão monetária dessa mercadoria, né? Esse valor de troca, a expressão monetária. Né? Ou seja, a produção do capitalista ele vai se direcionar para o mercado, né? Então não é para a satisfação das necessidades sociais de uma determinada estrutura social. Isso significa o quê? Significa que só de forma mediada, né, que o capitalista vai se preocupar com a produção de uma mercadoria em particular. Né? Ou seja, ele vai se preocupar na medida que aquela mercadoria tem uma determinada demanda, né? Na medida que uma determinada mercadoria seja vendável. Né? A preocupação dele vai ser essa. Né? Se for vendável, ele vai produzir. Se não for vendável, ele não vai produzir. Né? Ou se não der uma margem de lucro boa para ele, ele não produz. Mesmo que seja algo que, por exemplo, erradique a fome da face da terra. Ele não vai fazer. E a força de trabalho, nós, quando fala força de trabalho, somos nós. Né? Temos essas duas dimensões. Temos uma utilidade, que é a produção de riqueza particular, mas temos também o valor de troca, ou a possibilidade de produção de qualquer tipo de mercadoria. Como assim? O cara lá que tem uma empresa vai lhe contratar não porque você é capaz de... O cara não, vamos falar assim, vamos ser mais exato. Né? O capital, ele vai contratar você porque você tem uma determinada capacidade de produzir riqueza. Que tipo de riqueza particular é essa? Não interessa. Que você tenha a capacidade de produzir riqueza. Acabou. Esse é o valor de troca. Né? A outra dimensão do trabalho. Então, a possibilidade de produção de um produto em particular, de uma riqueza em particular, ele não interessa, né, para ele. O que interessa para ele que nós, trabalhadores, todos temos uma determinada capacidade de produzir riqueza social. E essa capacidade de produzir riqueza social, da força de trabalho,
faz com que ela adquira, tenha uma determinada qualidade imprescindível para o modo de produção capitalista. Que qualidade é essa? A força de trabalho é o único tipo de mercadoria que produz um novo valor. E desse novo valor é que o dono da empresa obtém seu lucro, a extração de mais-valia, que posteriormente vai ser transformada em lucro. Né? O que isso significa? Significa que o trabalhador produz em determinado período de tempo mais do que, por exemplo, a quantidade de salário dele, mais do que o preço de sua força de trabalho. Essa diferença entre produção maior e um salário menor é o que se chama de mais-valia, né? Ou mais-valor. Então, por isso, é essa questão. Mas eu digo, essa questão, você tinha que ter um conhecimento anterior sobre o que é capitalismo para responder essa questão. Por isso que eu não achei muito legal a forma como foi trabalhada essa discussão sobre a força de trabalho no capitalismo, né? Ou sobre o capitalismo em si. Mas eu não sei se eu entrava com algum recurso, mas vamos lá. 4. A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito devem ser deliberadas entre si por meio da argumentação razoável a tentar chegar a um acordo sobre política que seja satisfatória para todos. A democracia ativista desconfia das exortações à deliberação por acreditar que no mundo real da política e as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados. Processos democráticos que pareçam cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aquelas que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar principalmente a atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta a estrutura de poder existente ou dela se beneficiar. As concepções de democracia deliberativa e democracia ativista apresentadas no texto tragam como imprescindíveis, respectivamente. Decisão da maioria de uniformização de direitos. Não. A democracia ativista justamente defende a possibilidade ou que se efetive realmente o direito, né? Então, ela se assenta naquela relação entre igualdade e desigualdade, né? O direito não pode trabalhar a democracia e o Estado democrático de direito não pode trabalhar com a igualdade de forma abstrata. Por que a igualdade de forma abstrata? Porque se você tratar de forma isonômica duas pessoas que têm, por exemplo, condições físicas diferentes, você está perpetrando o oposto, que é a desigualdade, né? Então, os direitos eles devem estar de acordo com as particularidades de cada grupo social distinto. Se deve ter essa premissa, então não deve ser a uniformização de direitos. Né? A decisão da maioria também não. O consenso pressupõe uma decisão que não seja da maioria, mas uma decisão que seja de todos. Né? Mas você poderia ficar na dúvida, né? A decisão da maioria está. Vamos ver as outras. Né? A organização de eleições e movimento anarquista não tem nada a dizer sobre a organização de eleições. A obtenção do consenso e a mobilização das minorias pode ser. Né? A fragmentação da participação e a desobediência civil, na fragmentação da participação, não. Justamente a democracia deliberativa pressupõe justamente a superação de uma fragmentação, né? Que todos tenham acesso à decisão e à participação da política. Imposição de resistência e monitoramento da liberdade, essa é totalmente absurda, o monitoramento da liberdade é absurdo. Então, consenso, quando você tiver democracia deliberativa, alguma pergunta sobre democracia deliberativa e tiver alguma alternativa referente a consenso, provavelmente vai ser essa alternativa que você vai marcar. Né? Obviamente que não seja algo que negue o consenso. Né? Ou seja, por exemplo, está falando sobre algo sobre a democracia deliberativa e a alternativa, uma determinada alternativa tem escrito: a democracia deliberativa não se caracteriza pela tentativa de construção do consenso. Obviamente que aí vai ser falso, né, gente? Tá certo? Mas democracia deliberativa geralmente é algo relacionado ao consenso. 5. A sociologia ainda não ultrapassou a área das construções das sínteses filosóficas.
em vez de assumir a tarefa de lançar a luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades que todas as questões são levantadas sem que sejam expressamente tratadas. Não é com exames sumários e por meio de instituições rápidas que se pode chegar a descobrir leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas, tão apressadas, não são suscetíveis a nenhum tipo de prova. Durkheim no suicídio. O texto expressa as forças de Emile Durkheim constando em sociologia com base na... Essa daqui você tem que responder em 30 segundos. 30 segundos, gente. Adesão aos padrões de investigação típica das ciências naturais. Óbvio que é essa, que ele era um herdeiro do positivismo de Kant. O positivismo se caracterizava justamente pela unidade dos métodos, né? Então, o método que seria o modelo para as ciências sociais seria os métodos das ciências naturais. Em comparação ao conhecimento alimentado pelo engajamento político, nada disso. Não tem engajamento político nenhum na teoria de Durkheim. Vinculação com a filosofia como saber unificado, também não. E pelo começo você está falando, a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções da síntese filosófica. Ele está criticando, né, essa limitação da sociologia. A reunião das percepções intuitivas tem nada de intuição. Né? Formulação de hipóteses subjetivas sobre nada. Né? Nem intuição nem subjetiva, como tiver relacionada a Durkheim, vão ser corretas. Né? Dentro dessa natureza das alternativas B e C. Né? Intuição, senso comum, etc., são sinônimos, né? E tenta superar essas limitações do senso comum. Então, lembrando, os positivismos caracterizados, tanto de Kant como de Durkheim, vão se caracterizar por quê? A questão de método, a unidade metodológica entre ciências naturais e ciências humanas, e a sociologia. Ok? Belezinha? Mas aí nós já trabalhamos, Durkheim, o Romulo também trabalhou com vocês, lá Durkheim, então vocês devem... Essa, 30 segundos, viu, gente? A 6. A mundialização introduz o aumento da capacidade de trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição da renda, exemplificando mais uma vez os vendedores de refrigerante às portas dos estágios, vendo sua produtividade aumentada graças ao just-in-time, que é uma característica do toyotismo, né, dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma de trabalho dos vendedores é mais primitiva, combinando-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força de trabalho. Os aspectos destacados do texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações. Crise bancária e fortalecimento do capital industrial, não há nenhuma referência a isso, né? Mas ele está falando do momento histórico do toyotismo, a expressão just-in-time. Então, houve um enfraquecimento do capital industrial, uma perda de centralidade do capital industrial. Inovação toyotista, regulamentação do trabalho formal. Inovação toyotista poderia estar correto, né? Sem impacto da tecnologia, as modificações na estrutura produtiva. Tem sentido. A emergência da globalização e expansão do setor secundário, falso, né? Setor secundário é o setor industrial, é um sinônimo do capital industrial. Então, tal como a A está falsa, a B também está falsa. Diminuição do tempo de trabalho, a necessidade de plano superior. Está falando nada de diminuição do trabalho, nem a necessidade de plano superior. Então, ficamos entre a B e a C. Houve a regulamentação do trabalho formal? Não. O toyotismo se caracteriza pela desregulamentação do trabalho formal. Mas, além dessa parte está errada, ele fala dos vendedores, né? Porta de estados que não se caracterizam por, em regra, ter algum tipo de vínculo formal de trabalho, né? Se caracterizam justamente por uma característica, um trabalho chamado trabalho informal, né? Então, sobrou C, a letra C, impacto da tecnologia, né? Justamente pelo desenvolvimento do just-in-time e as modificações na estrutura produtiva. Que modificação é essa? Superação do taylorismo-fordismo em direção ao toyotismo, né?
para a galera do quarto ano, nós vamos trabalhar isso de forma mais apurada. Na sétima questão, ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor. Mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo que temos, tudo que sabemos, tudo que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais de classe e nacionalidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana, porém é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade. O texto apresenta a interpretação da modernidade que caracteriza como... Olha, para se matar essa questão, né, rapidamente, olha o final que ele está falando, porém é uma unidade paradoxal. A letra B fala interação coletiva... desculpe. A letra A fala em dinâmica social contraditória. Paradoxal é sinônimo de contraditória, né? Então, você já não quisesse perder tempo, você já marcava A, mas eu não recomendo fazer isso, obviamente. Né? Aí você lê todas as outras, né? A não ser que você tenha profunda certeza de que já é a letra A, tá? Interação coletiva harmônica, não tem nada de harmonia. Não está falando nada de harmonia. Fenômeno econômico estável, tampouco está falando do fenômeno econômico estável. Sistema internacional decadente, ele não está falando nenhum juízo de valor dizendo da decadência. Está falando, analisando as transformações da modernidade capitalista. Processo histórico homogeneizador. Não está falando processo histórico homogeneizador. Né? Apesar de quem estiver lendo ficar com a dúvida, ele está falando que o processo histórico é ao mesmo tempo homogeneizador, né? Quando ele fala que une a espécie humana e que anula as fronteiras geográficas e raciais de classe e nacionalidade, você poderia pensar, pô, ele está falando de homogeneidade, mas preste atenção no que ele fala, é a unidade e desunidade, né? Então, tem essa característica de homogeneização, mas também, ao mesmo tempo, vai ter uma característica de heterogeneidade. Então, a letra A, dinâmica social contraditória, ou seja, dinâmica social paradoxal. Então, fenômeno econômico no capitalismo, lembre-se que ela é instável. A economia capitalista é instável. Viu, gente? Para quando cair outra questão similar, e tivesse essa afirmação, a economia capitalista é marcada, caracterizada por uma instabilidade. Não, é marcada por uma instabilidade, viu? Chegamos à reta final. Oitava questão. A favela é vista como um lugar sem ordem, capaz de ameaçar o que nela não se inclui. Atribuir a ideia de perigo ao mesmo tempo a reafirmar os valores e estrutura da sociedade que busca viver diferentemente, do que se considera viver na favela. Alguns oficiantes do direito, aí juiz, procurador, Ministério Público, aquela coisa toda, mas também cito aí as polícias, né? Usam em seus discursos representações previamente formuladas pela sociedade incorporada nesse campo profissional. Suas falas se fundamentam na representação. O estigma apontado no texto, o estigma é, grosso modo, uma construção da identidade negativa. Né? Você estigma um grupo social diferente do seu, mas de forma negativa. Tá certo? Então, você ouvir de estigma em sociologia é uma identidade negativa de um grupo em relação a outro. O estigma apontado no texto tem como consequência aumento da impunidade criminal ou nada. Esse é um absurdo. Né? Enfraquecimento dos direitos civis, pode ser, vamos deixar em suspenso aí. Distorção da representação política, não tem nada sobre isso, né? Sobre representatividade política. Crescimento dos índices de criminalidade, está falando sobre identidade, né? Está falando sobre índice de criminalidade, né? Ineficiência das medidas socioeducativas, também não está falando nada sobre medidas socioeducativas, está falando sobre a construção de estímulo, né? Aí você viu que as quatro estão erradas, né? Não tem nenhuma referência. Então sobrou B, enfraquecimento do direito civil, você marca B.
e vai para a galera e acertou mais uma questão. Né? Mas por que enfraquecimento dos direitos civis? Porque essa construção negativa faz com que as pessoas vejam e esses operadores do direito enxerguem como aquela população que é criminosa em potencial ou é criminosa até que se prove o contrário. Se você vai ter uma relação com esse grupo social partindo dessas premissas, você já vai estar dizendo que, em primeiro lugar, o direito fundamental, um dos direitos fundamentais, que é o quê? Todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, esse direito, que é fundamental, ele vai desaparecer, porque você tem enxerga o outro como criminoso. Então, você vai já, vamos dizer assim, para cima deles enquanto criminosos. Então, você, como se um juiz, como se alguém do MP, etc., tivessem já uma predisposição a encarar aquelas pessoas como criminosos, né? E isso dá margem a vários e vários casos que nós temos de violação dos direitos humanos. Muitos casos. Viu, gente? Então, a lógica dessa questão é esta, né? Apesar das quatro, você eliminasse as quatro alternativas, A, C, D e E, porque não tem uma referência ao texto, mas a lógica é essa, né? Que é essa tendência a estigmatizar faz com que, por exemplo, esse direito fundamental de que eles sejam considerados como inocentes até que o Estado prove o contrário, ele vai se inverter, né? Eles são culpados até que eles se provem inocentes. Né? Nono, ações de educação patrimonial são realizadas em diferentes contextos e localidades e têm mostrado resultados surpreendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades. Em alguns casos, promovem o desenvolvimento local e indicam soluções inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural para muitas populações. Né? A valorização dos bens mencionados, ou seja, desse patrimônio comunal, encontra-se correlacionada a ações educativas que promovem a evolução de atividades alternativas herdadas do passado. Tem nada disso no texto. Né? Representações sociais formadoras de identidades coletivas. Pode ser, né? Vamos dizer. Mobilizações políticas criadoras de tradições culturais urbanas também está delimitando nada sobre as tradições culturais urbanas. Então, falso. Hierarquização de festas folclóricas, está falando nada de hierarquização, tampouco de festas folclóricas. Ou está falando nada de festas folclóricas, tampouco de hierarquização. A formação escolar dos jovens para o trabalho realizada nas comunidades, não está falando nada desse processo de relação entre educação e trabalho, né? Então, sobre a letra B, representações sociais formadoras de identidades coletivas, né? É a letra B. Essas ações de educação patrimonial são de realizar em diferentes contextos da localidade e têm mostrado detalhes surpreendentes a trazer à tona a autoestima das comunidades, produzindo desenvolvimento local e soluções inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural para as populações. Então, é isso. Né? Essas ações educativas promovem a construção de representações sociais das identidades coletivas, ou o texto está falando sobre autoestima, né? Identidades coletivas, autoestima das comunidades. Né? Se é a comunidade, está ligada ao coletivo. Né? E quando ele fala de reconhecimento, essa palavrinha reconhecimento em sociologia é muito importante, porque vai estar quase sempre ligada a questões de construção de identidades. Então, quando você vê reconhecimento, vai estar quase sempre relacionada a discussões sobre identidade cultural, identidade social, política, etc. Por fim, a 10. A Justiça de São Paulo decidiu multar os supermercados que não fornecerem embalagens de papel material biodegradável. De acordo com a decisão, estabelecimentos que descumprirem a norma terão de pagar multa diária de 20 mil
Elas por ponto de venda. As embalagens deverão ser disponibilizadas de graça em quantidade suficiente. A legislação dos atos normativos descritos estão ancorados na seguinte concepção: implementação da ética comercial, falso, não tem nada ligado à ética comercial, manutenção da livre concorrência, nada, muito pelo contrário, o texto se refere a uma legislação em que regulem atividades econômicas, garantia da liberdade de expressão, de quem, pelo amor de Deus, das embalagens, dos estabelecimentos, nada ligado à liberdade de expressão, promoção da sustentabilidade ambiental, sim, é isso, material biodegradável está ligado a questões ambientais, enfraquecimento do direito do consumidor, e pelo contrário, está sendo uma legislação e ato normativo que, no fundo, vai fazer com que os direitos do consumidor sejam preservados, né? Porque essas embalagens devem ser disponibilizadas de graça em quantidade suficiente. Tá certo, gente? Então, essa é outra questão que vocês estão... Essas estão um pouco óbvias, né? Falando sobre a questão da sustentabilidade ambiental. Então, finalizando essas 10 questões para não ficar muito compridas, né? E até nossas próximas aulas, queridos alunos e alunas do terceiro e do quarto ano do Instituto Federal da Paraíba. Espero que vocês estejam bem, que continuem bem e nos vemos. Beijos para todos, gente. Até mais. Tchau, tchau.